Então, gente, ó, vamos fazer a correção da nossa lista de número 3, né, sobre conjuntos numéricos. E aqui está pedindo para a gente identificar os números como racional ou irracional. Só lembrando, um número ele é racional, né, é o conjunto dos números racionais, representado aí pela letra Q, se ele puder ser escrito na forma P sobre Q, né, onde o P e o Q são números inteiros e o Q ele é diferente de zero. Exemplos de números racionais são todos os naturais são racionais, todos os inteiros são racionais, todos os decimais exatos são racionais e todas as dízimas periódicas, ou seja, todo número que tem representação decimal infinita e periódica é racional. Então, pensando nisso, 10 é racional, tá? 10 é racional. Raiz de 10, né? Vamos pensar aqui os irracionais. O número ele é irracional, tá? Irracional. Se ele tem representação decimal infinita e não periódica. Se tem representação decimal e não periódica, ele é um número irracional. Tipo, 0, aí você faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa, tem essa vírgula aqui não. 10, 11, e assim você segue. Você tem aqui uma representação decimal infinita e não tem período. É um número irracional. Outros exemplos, o π, as raízes que não forem exatas, tipo raiz de 2, raiz cúbica de 4, raiz quarta de 5, raiz sexta de 10, todos esses números que não tiverem raiz exata também terão representação decimal infinita e não periódica. Então, raiz de 10 ele é irracional. Menos 10 é um número inteiro, logo ele também é racional. 0,3333 é uma dízima periódica, note que o 3 aí está repetindo, então ele é racional. Raiz de 25, ó, a raiz de 25 é 5, 5 é um número natural, logo ele é racional. 0,25, 25, 25, isso aqui é um número decimal, com representação decimal infinita e periódica, note que o 25 está repetindo, então ele também é racional. Agora, raiz de 40, ó. Raiz de 40 não dá exato, se você pensar que a raiz de 40 ela é 4 vezes 10. A raiz de 4 é 2, então fica 2 raiz de 10. Opa, raiz de 10 é irracional, então 2 vezes raiz de 10 também é irracional. Menos 1 sobre 6, ó. O menos 1 é irracional, desculpa, o menos 1 é inteiro, o menos 1 é inteiro. E o 6 é inteiro, então tem a divisão de 2 inteiros, então isso é racional. E a raiz de 3 também tem representação infinita e não periódica, ele é irracional. Ok? Vamos aí para o nosso próximo exercício. Então, nosso exercício de número 2. Escreva V para verdadeiro e F para falso. Menos 5 é um número real? Sim, menos 5 ele é inteiro. Menos 5 é racional e ele é real, verdadeiro. Vamos pôr outra cor aqui. 5,555 é real? Sim, 5,55 é uma dízima periódica, ele é um número racional, também é real. 5,5 é um decimal exato, ele é irracional? Não, falso, ele é racional. Raiz de 5 é real? Raiz de 5 é irracional, logo ele também é real. Lembrando que todos os racionais e todos os irracionais são números reais. Então, se você pegar os racionais e unir com os irracionais, você tem os reais. Então, raiz de 5 é real? Verdadeiro. 2,6666 é uma dízima periódica, é um racional? Verdadeiro. Agora, olha aí, só 0,60, 600, 6.000. Note que o próximo vai ser 60.000. É racional? Não, porque ele não tem período. Ele tem representação decimal infinita, mas não é periódico. Falso. Ele não é racional. Ele é irracional, tá? Irracional.
irracional. 0,11011. Tá vendo que toda vez ele acrescenta um zero? Aqui pôs 1, aqui pôs 2. Na próxima ele vai pôr quantos? 3. Então esse cara tem representação infinita, decimal infinita, e não é periódico. Logo ele é irracional verdadeiro. 7,17, 177. Tá vendo que toda vez que ele escreve ele acrescenta um 7. Se toda vez que ele escreve ele acrescenta um 7, você não vai ter um período. Então ele é irracional. Mas todo número irracional é também real. Então verdadeiro. Raiz de 10 é irracional? Verdadeiro. Raiz de 100? Raiz de 100 é 10. 10 é natural, 10 é inteiro, 10 é racional e não irracional. Então, falso. Raiz de 25 é racional? Verdadeiro. Raiz de 25 é 5. 5 é um número racional. Verdadeiro. Então, fica de número 3. Exercício número 3, ele está pedindo o seguinte, para a gente fazer, representar cada fração na sua forma decimal, tá? Então, eu quero a representação decimal de cada um desses valores aí. Então, como é que eu vou representar 32 quinzeavos em decimal? Ó, basta você pegar o 32 e dividir por 15. Dá 2. 2 vezes 15, 30. Para 32, 2. Vírgula, acrescenta um 0. Agora dá 1. 1 vezes 15 é 15. 15 para 20, 5. Ó, a vírgula me garante mais um 0. Dá 3. 3 vezes 5, 45. Para 50, sobra 5. Note que agora vai ficar 50 de novo e o 3 vai ficar repetindo. Ó. Então, isso aqui é 2,133 reticências. Ou 2,1, ó, como é o 3 que repete, você põe um tracinho em cima do 3, indicando aí que o 3 é o nosso período, tá? Então, 32 sobre 15 tem uma representação infinita e periódica. 5 sextos, ó, vamos pegar aqui então, 5 dividir por 6, ó, 5 é menor que 6, 0, 8 vezes 6 dá 48, então dá 8, para 50, ó, põe 48 aqui, para 50 sobra 2, acrescenta um 0, dá 3, 3 vezes 6, 18, para 20 sobra 2, olha que coisa, ó, vai dar 3 de novo e vai sobrar 2, novamente nós temos aqui um número com representação decimal infinita e periódica, né? Lembrando que isso aqui pode ser escrito assim, ó, 0,83 barra. Ó, 1/4, ó, 1/4, vamos dividir 1 por 4, dá 0, dá 2, 2 vezes 4, 8 para 10, sobra 2, a vírgula me garante um zerinho aqui, 5 vezes 4, 20, para 20 nada. Então, 1/4 é 0,25, um decimal exato. Um decimal exato. Ó, tô achando também que 2/15 vai dar um decimal exato, ó. 0, acrescenta aqui, fica 20 dividido por 5. Então, ó, 4 vezes 5, 20, para 20 nada. 2/5 tem representação decimal exata, 0,4. Então, para mim sair da forma de representação fracionária para a forma de representação decimal, basta eu fazer a divisão e obter esse quociente aí, tá? O quociente da nossa divisão é a nossa representação decimal. Essa representação decimal aí, como eu estou dividindo dois números inteiros, ora ela vai dar um decimal exato, ora ela vai dar uma dízima periódica, tá ok? Quarto exercício, expresse os números abaixo na forma de fração. Então, na última aula eu passei para vocês uma maneira mais rápida de você estar encontrando o que a gente chama de fração geratriz. Então, primeira coisa, você vai identificar o período. O período é aquela parte que repete, né? No caso aqui, ó, 0,7777. Quem é o período? Ó? O período é 7. O período é 7. E esse período ele tem apenas um algarismo. Só tem um algarismo. Então vai ficar fácil, ó, 0,7, vamos pôr assim, 0,7 barra, vai ficar, você vai pegar um número que forma, ó, 0,7, que é 7, e vai dividir. O período ele é um algarismo só, então você vai dividir por apenas um 9. Então
Então 0,7777 fica 7 sobre 9. Cuidado para você não confundir isso aí com frações decimais. Vamos supor que fosse 0,7. Esse aqui é um decimal exato. Ele só tem uma casa decimal. Então esse aqui é 7 sobre 10. Esse aqui é uma dízima periódica. E esse é um decimal exato, tá? Então cuidado para não confundir as duas coisas. Um é 9, o outro é 10. Ó, 1,5555. O período é 5. Então vou pegar a parte inteira junto com o período. Com isso eu vou formar o número 15, ó. 15. Então vou pôr aqui 15. Vou subtrair do que não é periódico. Então, eu vou subtrair de quanto? De 1. Então, eu tenho o número 15. Desse 15, o 5 é o periódico. Se eu tirar o 5 daqui, o que sobra? 1. Então, eu vou pegar 15 menos 1. A parte periódica é um algarismo. Então, 9. Então, vai ficar 14 dividido por 9. Pega a sua calculadora aí. Seu celular, pega a calculadora e divide aí 14 dividido por 9. Você vai ver que vai dar 1,5555. Letra C, 3,45. O período é 45. Então, eu vou pegar o período e vou formar o número 345. Então, vou pôr ele aqui, ó, 345. Vou subtrair do que não é periódico. Do 345, 45 é a parte periódica. Então, se eu tirar ele, o que sobra? 3. A parte periódica é 2 algarismos, é o 4 e o 5, então 2 noves. Então 345 menos 3 vai dar 342 sobre 99, certo? Ó, 3 com 4 é 7, 7 com 2 é 9. 342 é divisível por 9, então vamos lá. 99 também é divisível por 9, né? Então se eu pegar aí, ó, 342 e dividir por 9 vai dar 38. Ó. Se eu simplificar aqui por 9, vai dar 38. E 99 dividido por 9 é 11. 11 é primo, só divisível por 11. 38 não é divisível por 11, então nossa fração está irredutível. Agora vamos aqui a letra D. Ó. Você tem o 2,5222. Qual que é a parte periódica, gente? A parte periódica é o 2. Então, se eu cortar aqui, eu estou formando o número 252. Então, vamos lá, 252. Eu vou subtrair de quem? Do que não é periódico. No 252, quem que é o período aqui? Era o 2. Então, se eu tirar o 2, o que vai sobrar? Vai sobrar o 25. Então, tira 25. Dividido. Ó, só que agora eu tenho 5, que é uma parte decimal não periódica, e tenho 2, que é periódico. Para a parte periódica, no caso é o 2, um algarismo só, eu vou pôr um 9. Agora para o 5, que é uma casa decimal e não é periódico, eu vou pôr 0. Então vai ficar 252 menos 25 dividido por 90. Ó, 250, 50 de menos 25 dá 25. Com esse 2 aqui, 27. Então, vai dar 227 dividido por 90. 90 é divisível por 9. Agora, 227, ó, 2 mais 2. 2 com 7 é 9. E 9 com 2 é 11. Não é divisível por 9. O nosso exercício número 5 é o seguinte, ó. Dividindo um número x, ó, tá falando que tá pegando um número x, dividindo ele por um número y, obtém-se 2,55, obtém-se aí uma dízima periódica. Determine x e y, sabendo que eles são primos entre si. Dois números são primos entre si quando o máximo divisor comum entre eles for 1. Ou seja, eu vou ter que encontrar a fração geratriz, colocar ela na sua forma irredutível, para aí sim eu identificar o valor do x e do y. Então vamos lá, vamos pensar aqui, ó. Você tem esse número 2,55, a parte periódica é o 5. Então eu vou formar aí o número 25. Então vou pôr aqui 25. Vou subtrair do que não é periódico, né? No 25 o período é o 5, então se eu tirar o 5 vai sobrar o 2. A parte periódica, que é o 5, ela só tem um algarismo, então eu vou pôr só um 9.
25 menos 2 dá 23. 23 sobre 9. Eu preciso que o x e o y sejam primos entre si, ou seja, o maior divisor comum entre 23 e 9 tem que ser 1. E 9 só é divisível por 3 e por 9, por 1, por 3 e por 9. O 23 só é divisível por 1 e por 23. Então, o maior número que divide os dois é 1. Essa fração está na sua forma irredutível. Logo, eu tenho que o x vale 23 e o y vale 9. Tá bom? Então, o x aí vale o nosso exercício de número 6. Com 576 quadradinhos iguais, Fernando pode construir um quadrado. Quantos quadradinhos há em cada linha desse novo quadrado? Então, o que ele vai fazer? Ele quer pegar e quer construir um quadrado, certo? Tá aqui, ele quer construir um quadrado. E ele vai colocar quadradinhos um do lado do outro, tá? E ele quer saber o seguinte, quantos quadradinhos ele vai colocar de cada lado? Ó, ele vai colocar quadradinhos, vamos supor que esses quadradinhos de lado unitário. Então, você vai pôr um quadradinho aqui, você vai pôr outro quadradinho aqui, vai pôr outro quadradinho aqui. Você vai pôr quantos quadradinhos aqui? X quadradinhos. Tá? Então, vamos supor que eu vou colocar X quadradinhos aqui. E de cá, eu vou pôr quadradinho aqui. Eu vou pôr um quadradinho aqui, eu vou pôr um quadradinho aqui. Quantos quadrados eu vou pôr aqui? Uai, se a figura que eu quero formar é um quadrado, a quantidade de quadrados que eu colocar no comprimento tem que ser igual à quantidade de quadrados que eu vou colocar na largura, porque um quadrado tem todos os lados com a mesma medida. Isso aqui é x, aqui também é x. E aqui dentro tem que ter 576. Então, se eu pego a quantidade de filas que eu pus aqui, ó, de x, a quantidade de quadradinhos que eu pus aqui, que foi x, vezes a quantidade de quadradinhos que eu pus aqui, que também é x, isso tem que dar 576. Então, x vezes x tem que dar 576. Ou seja, x ao quadrado tem que ser 576. Então, eu quero um número que é elevado ao quadrado de 576, né? Então, eu quero a raiz quadrada de 576. Vamos pensar um pouquinho. 576. Se eu fizer 20 vezes 20, né? Se eu fizer 20 ao quadrado, dá 400. Se eu fizer 30 ao quadrado, dá 900. Então, 576 é um número que ele é maior que 400 e menor que 900. A raiz quadrada de 20 ao quadrado, ou a raiz quadrada de 400 é 20. E a raiz quadrada de 900 é 30. Então, quer dizer que a raiz quadrada de 576 é um número que está entre a raiz quadrada, que está entre 20 e 30. 576 termina em 4. Agora, que os números que multiplicados terminam em 4? 4 vezes 4 é 16. Tá? Ó, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5 é 25. 6 vezes 6 é 26. É 36, desculpa. 6 vezes 6 é 36. 7 vezes 7 é 49. 8 vezes 8 é 64. 9 vezes 9 é 81. Então, se esse cara tiver raiz quadrada exata, ou é 24 ou é 26. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer 24 vezes 24 e 26 vezes 26. 24 vezes 24, 576. Já 26 vezes 26, 676. Então, o número que nós estamos procurando é 24. Então, qual que é a resposta do nosso exercício? Quantos quadradinhos há em cada linha? Cada linha tem 24 quadradinhos. Ok? Então, está aí feita a correção, está aí a correção da nossa lista. Qualquer dúvida, estou à disposição, é só estar perguntando aí. Ok?